Convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Apocalipse 3, do verso 7 ao verso 13. Assim diz a palavra do nosso Deus, a carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, mais uma vez em oração, nos apresentamos ao Senhor, e pedimos, ó Pai, que por misericórdia o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos, e que essa seja uma manhã de consolo, de confrontação, de exortação, de encontro com o Senhor. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, cada uma das 7 igrejas que nós temos estudado, elas têm características próprias que vão ajudar a gente a entender o conteúdo que foi entregue para essas igrejas. Para nós entendermos o que cada mensagem dessa significa, é muito importante nós entendermos o contexto de cada uma dessas igrejas. E a igreja em Filadélfia era uma igreja fragilizada, no sentido de que ela não era grande em quantidade de membros, ela não tinha tanta fama, as condições materiais e humanas da igreja eram limitadas. Além disso, várias circunstâncias vieram também, não somente sobre essa igreja, mas sobre a cidade de Filadélfia, que fazia com que a experiência de ser um cristão ali fosse muito difícil. Primeiro, ela foi uma das cidades mais atingidas pelo terremoto que aconteceu no ano 17 depois de Cristo. Eu comentei sobre esse terremoto na pregação passada. E pense como deve ter sido difícil lidar com a perda dos bens, de amigos, de parentes. Mas foi uma cidade que foi reconstruída e recebeu uma atenção muito grande do imperador de Roma para a reconstrução dessa cidade, de forma que a cidade mudou de nome para Neo-Cesareia, em homenagem a esse imperador, para honrar a esse imperador. Com isso, essa era uma cidade em que a presença do Estado, a presença do Império era muito grande. E nós temos visto aqui como a presença do Império Romano era um perigo para a igreja, representava ameaça de perseguição. Mas além disso, havia também nessa cidade uma influência judaica muito grande. E isso também foi um fator determinante para que a igreja, para que aqueles irmãos fossem perseguidos. Além de ser uma igreja frágil, Filadélfia foi uma igreja muito perseguida. Judeus e romanos foram responsáveis pela exposição dos cristãos, pela calúnia, prisões e mortes que muitos ali enfrentaram. E diante desse cenário, nós encontramos aqui uma igreja que não se prostrou, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das limitações, pelo contrário. Juntamente com Esmirna, foram as 2 únicas igrejas em que não há repreensão. Só há elogio para essas 2 igrejas, porque elas se manteram fiéis ao Senhor.
elas guardaram a palavra do Senhor, guardaram o testemunho. Era uma igreja frágil, porém vitoriosa. E o que é que Cristo diz a essa igreja? Primeiro, ele diz que essa igreja precisa confiar no seu caráter, ela precisa confiar no caráter de Cristo, é o que diz o verso 7. Por mais frágil que fosse aquela igreja, num contexto de corrupção, por mais que houvessem obstáculos para que ela não cumprisse a sua missão, por causa da perseguição social, da perseguição religiosa, aqueles irmãos podiam descansar na certeza de que o dono da igreja estava cuidando dela. Eles não estavam soltos, eles não estavam perdidos diante da opressão dos governantes, eles não estavam à deriva por conta da acusação dos judeus, ela não estava vulnerável diante da pressão social, porque o dono da igreja é maior do que qualquer problema que a igreja pode enfrentar. E esse Senhor, o dono da igreja, Jesus Cristo, ele se apresenta aqui com 3 características. Primeiro, Jesus diz que ele é o santo. E nós temos visto, meus irmãos, como o contexto das igrejas do Apocalipse era um desafio para que elas se mantivessem puras, para que elas se mantivessem santas. A igreja era perseguida para ceder aos padrões da época, aos cultos imperiais, ao sacrifício aos ídolos, à imoralidade que esses encontros possuíam. Mas Jesus se apresenta aqui como aquele que é santo, enquanto muitos cristãos estavam naufragando na sua vida espiritual, numa vida de santidade, Jesus se apresenta no meio da igreja como aquele que é santo e exige também que o seu povo seja santo. Ele elogia essa igreja por manter-se pura, por manter-se fiel, por manter-se santa, mesmo diante de um contexto caído. E assim também nós vivemos num mundo cercado de imoralidade, cercado de depravação, mas o que o Senhor requer da sua igreja é que nós sejamos santos diante desse contexto, por mais difícil que ele seja. Mas Jesus se apresenta aqui também como aquele que é verdadeiro. E essa é uma afirmação que vai contrastar com os judeus daquela cidade que eram mentirosos. Eles diziam ser o povo de Deus, mas negavam o próprio Filho de Deus. Negavam que Jesus foi o Messias enviado, como as crianças cantaram aqui. E diante desse que é o verdadeiro, diante desse que é a verdade, aquela igreja e nós hoje precisamos ser motivados a dar testemunho desse que é a verdade. A confiar nesse que é a verdade, a confiar nesse que é o Salvador e anunciar, testemunhar o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas Cristo ainda se apresenta aqui como aquele que tem a chave de Davi em suas mãos. E essa é uma referência a Isaías 22, 22. Você pode abrir a sua Bíblia depois. Essa é uma palavra que veio a Eliaquim, que era mordomo do rei Ezequias. E ele iria receber as chaves de Davi, ele iria receber autoridade. Eliaquim foi uma figura que apontava para Jesus Cristo. O que Cristo está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia com essa afirmação é que ele recebeu toda a autoridade. Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, ele é o soberano Senhor. E é por isso que ele diz que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. A porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Mesmo sob a perseguição, sobre a pressão, as ameaças, o martírio por conta da pregação do Evangelho, mesmo diante de todo esse cenário que pode parecer que a igreja está sendo derrotada e o inimigo está vencendo, a palavra de Jesus para a igreja de Filadélfia e para nós aqui em Jardim Camburi é: eu estou no controle. Jesus está no controle da nossa história. Jesus está no controle da vida da sua igreja. Jesus está no controle da história do mundo. Nada escapa das mãos do Supremo Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a chave de Davi, eu tenho o controle, eu tenho poder e autoridade para conduzir a minha igreja. Por isso, confie em quem eu sou. Confie no meu caráter, confie em Jesus Cristo. Mas Jesus também diz a essa igreja que ela deve aproveitar a oportunidade para testemunhar.
é o que diz o verso 8. O verso 8 diz que uma porta estava aberta para aquela igreja. Diante do contexto desfavorável de perseguição enfrentado pela igreja de Filadélfia, o Senhor diz aqui que uma porta estava aberta e que ninguém poderia fechar aquela porta. Por mais que as autoridades tentassem calar a igreja, por mais que as pessoas tentassem diminuir o evangelho, por mais que muitos cristãos fossem excluídos do convívio social e comercial, os irmãos de Filadélfia poderiam ver, poderiam contemplar e ter a certeza que uma porta estava aberta para aquela igreja. E porta aqui é a oportunidade para pregar o evangelho. A gente encontra essa expressão, por exemplo, lá em Atos, capítulo 14, verso 27, quando Paulo e Barnabé, eles voltam para Antioquia e relatam quantas coisas Deus fez por meio deles e como abriu a porta para os gentios. Quando Paulo ficou 3 anos em Éfeso, pregando o reino, ele disse: se abriu para mim porta ampla e promissora. Quando Paulo estava preso em Roma, apesar de já ter resultados tão fantásticos na pregação do evangelho, ele pediu para que a igreja de Colossos orasse por ele, para que Deus abrisse uma porta para a mensagem do evangelho. Portanto, nós temos Cristo falando aqui que, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da adversidade, uma porta estava aberta. A oportunidade para pregar o evangelho estava posta e aquela igreja precisava aproveitar. Mas havia uma dificuldade, e Jesus reconhece isso. Reconhece que a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. E ao que parece, a igreja de Filadélfia não era tão grande assim. Era uma congregação. Talvez tivesse poucos membros. Talvez o seu ministério de louvor não fosse tão bem equipado, preparado. Talvez aquela igreja não tivesse todas as sociedades e ministérios que nós julgamos necessários para uma igreja ter. Talvez você, olhando para si, também se sinta assim, com pouca força, com pouca capacidade, sem todas as habilidades, sem muito estudo para falar de Jesus. Porém, aquela congregação era uma congregação fiel, e é isso que Jesus requer de mim e de você. Ele requer fidelidade dos seus servos. Ele requer de nós que guardemos a sua palavra e que nós não nos envergonhemos de falar o seu nome. Que nós não neguemos o seu nome. E aqui o negar não é simplesmente você falar, eu não creio em Jesus. É você abrir a sua boca e falar, eu creio em Jesus, eu confesso Jesus, Ele é o meu Senhor e Salvador. E aqueles irmãos faziam isso. Aquela porta estava aberta e aquela igreja, mesmo com pouca força, mesmo com a sua fragilidade, ela precisava aproveitar. E meu irmão, quando Deus abre a porta, Ele capacita para que a gente entre por essa porta e faça a obra. Afinal de contas, isso mostra aqui que o testemunhar, nós temos visto nesse trimestre, nesse último trimestre, no curso sobre missões, como essa missão ela não é feita na força do nosso braço. Ela deve ser feita na dependência do Senhor. O sucesso da missão está no fato de que Jesus já venceu. E essa missão é certamente vitoriosa. Aquele que abre a porta, ele capacita a igreja para que entre por ela e para que aproveite as oportunidades, para que ela faça isso com sucesso. Não é na força do nosso braço. Lutero, no hino Castelo Forte, ele mostra isso muito bem, quando ele diz que a força do homem não faz nada. Sozinho ele está perdido. Mas Deus traz socorro no seu Filho escolhido, Jesus Cristo. Nele, confiado em Cristo, refugiado em Cristo, nós podemos aproveitar a oportunidade de testemunhar, de falar do amor de Deus. Mas Cristo também diz a essa igreja que ela deve descansar na certeza da proteção do Senhor. Versos 9 e 10. Queridos, a oposição que Filadélfia tinha dos judeus era tão ferrenha, era tão forte, perturbadora, que Jesus chama o lugar da reunião deles de sinagoga de Satanás. Porque eles não somente rejeitavam os cristãos, mas eles estavam trabalhando mesmo em prol do inimigo. A forma de atuação
daquela comunidade era para o mal. E não se engane, ainda hoje existem muitas sinagogas de Satanás espalhadas por aí. Porque sinagoga de Satanás não é só aquelas igrejas satanistas que bebe sangue de bode, que faz sacrifício, não. Qualquer lugar onde o evangelho verdadeiro é recusado, não é anunciado, o evangelho ele é colocado como oposição, meus irmãos, à obra de Satanás ali. Eles estão sendo instrumentos de Satanás. E diante dessa situação de oposição aqui religiosa, o Senhor traz uma mensagem de conforto para esses irmãos. Eles poderiam descansar, porque isso não vai ser assim para sempre. Essa situação não vai ficar desse jeito para sempre. O jogo vai virar. Esses que estão sendo perseguidos, esses que são perseguidores, eles serão humilhados, eles terão que se ajoelhar diante dos seus pés. Isso aqui aponta para uma palavra profética e escatológica, algo que foi prenunciado pelo profeta Isaías, de que aqueles que não são judeus, um dia vão se colocar diante dos pés daqueles que são gentios e receberam o evangelho. A gente encontra isso em Isaías 45, Isaías capítulo 60, vai acontecer uma grande virada de mesa. Meus irmãos, o nosso Deus é tão maravilhoso, que Ele faz com que a sua igreja, que sofre hoje, eu e você que sofremos hoje, nós podemos ter uma expectativa santa, de que um dia nós triunfaremos com Jesus Cristo. Nós venceremos com Jesus Cristo. Podemos ter a expectativa de que um dia, diante daquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, nós reinaremos com Ele. Nós temos visto isso aqui também. É a promessa de Deus para o seu povo. Nós reinaremos com Jesus. Talvez você se pergunte, até quando eu vou sofrer? Será que esse sofrimento nunca vai ter fim? Será que nós vamos ser perseguidos para sempre? Será que nós nunca vamos ter alívio das nossas dores? O Senhor então nos conforta dizendo que não será assim para sempre, que essa situação tem hora e data para acabar, que nós temos uma situação futura gloriosa ao lado de Cristo, nosso Salvador, e mais, Jesus ainda garante aqui proteção do que acontecerá e do que está acontecendo nesse mundo, é o que traz o verso 10. O texto diz que daquele momento em diante, o mundo passaria por uma hora, por um período de sofrimento, de tribulação, uma espécie de juízo de Deus sobre esse mundo. O mundo vai experimentar isso. E aqui não se refere a um período único, mas a uma série de tribulações das quais a igreja seria preservada, protegida. Mas aí você pode se perguntar, mas pastor, como assim o Senhor nos protege? Eu vejo a todo instante irmãos sofrendo, irmãos passando por enfermidades, irmãos sendo perseguidos, passando por aperto, por provação, sendo mortos. E você está dizendo que Jesus protege? Como assim? Do que Jesus protege? Veja, Jesus nunca prometeu que ia poupar o crente do sofrimento. Nunca prometeu aos seus discípulos que eles seriam poupados do martírio. Muitos crentes aqui, desse período, do primeiro século, foram martirizados. Estevão, Antipas, Policarpo, os seguidores de Inácio são exemplos disso. Mas se Deus não vai nos livrar do sofrimento, da morte, do que é que Deus nos livra? Do que é que Deus nos protege? Queridos, Deus prometeu proteger a sua igreja da sua própria ira. A gente precisa ter em mente que existe um mal maior do que enfermidade, existe um mal maior do que perder emprego, existe um mal maior do que você não conseguir o amor da sua vida, e existe um mal maior do que qualquer problema terreno, que é estar debaixo da ira de Deus, debaixo do julgamento de Deus, e o inferno. É disso que o Senhor nos livra e promete livrar a sua igreja. Quando a gente entende que esse é o maior problema e esse é o maior mal, todos os problemas desse mundo são fichinhas
comparado àquilo que o Senhor nos livra e garante livrar a sua igreja. Porque a questão aqui não é sofrer ou não sofrer. A questão aqui é pelo que sofrer. Pelo que você tem sofrido. Nós não sofremos porque Deus está derramando sua ira sobre nós, mas nós agora sofremos porque nós já fomos libertos dessa ira e nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Nem o Filho de Deus não sofreu. Ele sofreu injúrias, foi humilhado, foi pisado, foi maltratado, foi crucificado. Quem é o servo para se julgar maior do que o seu Senhor e dizer que não pode ficar ileso nesse mundo? Existe uma grande diferença entre sofrer por Cristo, com Cristo, e sofrer sem Cristo. O sofrimento para o cristão, ele recebe uma nova perspectiva, porque nós entendemos que no sofrimento, na provação, na tribulação, Deus está moldando o nosso caráter, nos transformando à semelhança dele, e nós entendemos que nenhum sofrimento aqui se compara à glória que ele tem preparado para cada um de nós. É nessa perspectiva que precisamos encarar o sofrimento, queridos. Deus promete proteger o seu povo e está nos protegendo do mal, do grande mal que nos cerca. A gente sofre, a gente tem aflição, mas a gente tem a certeza de que o Senhor nos sustenta. A gente tem a certeza de que nós somos guardados por Deus, nós não seremos esmagados por esse sofrimento, mas nós triunfaremos com Ele em Cristo Jesus no grande dia. Esse é o maravilhoso amor de Deus que nós temos aqui. Cristo iria fazer tudo isso para provar que ama aquela igreja. Cristo nos ama, Ele nos guarda e Ele dá a vitória ao seu povo. E Ele fala para a igreja: descansa nessa certeza que eu protejo vocês. Mas Jesus também diz aqui, em último lugar, para essa igreja, que ela deve aguardar com expectativa pela eternidade. Diante da aflição do tempo presente, dos sofrimentos que eles estavam enfrentando, das perseguições, Jesus faz uma afirmação que certamente gerou expectativa para aqueles irmãos e deve gerar para nós hoje. Ele diz: venham sem demora. Meus irmãos, Cristo vai voltar. Isso não é conversa fiada. Isso é um fato. É algo inegável, é algo inevitável, é um evento real. Um dia Cristo irá voltar e Ele diz: eu venho sem demora. Nós não sabemos em que ocasião, nós não sabemos quando será, mas certamente podemos confiar que esse dia vai chegar. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E diante disso, Ele diz para essa igreja e para nós: é preciso guardar o que vocês têm, vocês precisam proclamar o que vocês já possuem. A coroa aqui, que eles podem perder, não é a salvação, mas é essa oportunidade, diante do contexto em que eles estão, diante da situação em que eles estão, eles têm o privilégio de anunciar esse Cristo. Ele está voltando, não perca essa coroa, não perca a oportunidade de anunciar que Cristo vem, Ele vem sem demora. E como nós ouvimos pela manhã, esse anúncio, essa mensagem, ela é urgente. Precisamos fazer isso hoje, agora. Jesus então faz essa chamada final a essa igreja e traz aqui também promessas para esses irmãos, 2 promessas. A primeira é de que esses irmãos e nós, os vencedores, nós teremos uma morada eterna com o nosso Deus. O texto diz que o Senhor fará daquele que vencer uma coluna do templo que nunca sairá de lá. E eu fico imaginando, quando os irmãos de Filadélfia ouviram isso, como os olhos deles brilharam. Porque Filadélfia era uma cidade, e a região da Turquia ainda hoje, que está numa região de atividade sísmica muito grande, há muitos terremotos, haviam vulcões ali. E muitos cidadãos não moravam dentro da cidade mesmo, eles preferiam morar fora, com o risco do que poderia acontecer de serem destruídos. Então eles viviam fora.
Mas Cristo diz: eu vou fazer vocês uma coluna do templo, uma coluna inabalável, tremor algum, provação alguma, problema algum, vai abalar vocês, vocês vão estar dentro da minha cidade, vocês vão estar dentro do templo, e templo aqui significa a presença de Deus. O que Jesus diz para essa igreja e para nós hoje, é que um dia nós estaremos na santa presença de Deus, e nunca sairemos de lá. Aquilo que foi perdido no Éden, que era isso que o Éden representava, a presença de Deus, e o homem então está com esse problema grande, como voltar à presença de Deus? Isso será resolvido. Nós um dia estaremos sempre na eternidade, diante do nosso Senhor, diante do nosso Criador, e nada pode nos tirar de lá. Mas o Senhor Jesus ainda promete para essa igreja, para nós hoje, que vamos receber um novo nome. Os moradores de Filadélfia sabiam que ia mudar de nome, a cidade já tinha mudado de nome algumas vezes, em homenagem aos imperadores Tibério e Vespasiano. A mudança de nome foi uma forma de honrar, de celebrar aqueles imperadores. Agora os santos de Filadélfia são informados de que neles serão escritos os nomes de Deus, da Nova Jerusalém e de Jesus. Isso aqui é uma forma de honrar o Senhor, é uma forma de dizer: nós pertencemos ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, a nossa vida é dele, nós somos propriedade dele. Queridos, o que nós temos aqui é que por toda a eternidade, a promessa de Deus para nós é que nós estaremos com o nosso Criador. Existe lugar para mim e para você. Você pode não ter uma residência fixa aqui, talvez o seu trabalho faça você mudar de cidade. Nós temos irmãos aqui que têm essa frequência de mudança. Alguns não têm a casa própria, talvez nunca terão, mas nós temos a certeza de que há um lugar preparado para cada um de nós. Uma residência final maravilhosa na presença do nosso Deus. Queridos, isso precisa gerar expectativa no nosso coração. A gente precisa ansiar por isso. Os nossos olhos precisam ser postos nisso, de forma que isso deve moldar a forma como a gente vive aqui e enxerga a situação nesse mundo. Saber, esses irmãos terem o conhecimento de que eles iriam morar com Cristo, ser coluna do templo de Cristo, o fato deles saberem que receberiam um novo nome, isso serviria com certeza de ânimo, de alívio, de consolo, para eles viverem aquela situação. Talvez hoje você esteja enfrentando também situações difíceis. Está angustiado, está sofrendo, pelo motivo que for. E o Senhor lembra você nessa manhã, há com que se regozijar. Tem expectativa, tem futuro, tem promessa para aquele que vence em Cristo Jesus. Gostaria de concluir com algumas implicações que esse texto traz para a gente. E eu queria afirmar para você nessa manhã, há uma porta aberta. Existe uma porta aberta para você hoje. João 10, 9, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achar pastagem. Meu irmão, essa é a porta mais importante que você precisa passar. Se você não passar por essa porta, não adianta entrar na porta de uma faculdade, de um carro novo, de uma casa nova, do sucesso, do reconhecimento. Nada disso valerá se você não entrar pela porta que é Jesus Cristo. Nada disso aqui que foi dito é aplicado para você se você não entrar por essa porta. Você estará perdido. Jesus é a porta. E Ele convida você nessa manhã que ainda não entrou, a entrar por essa porta, a passar por essa porta e receber a vida eterna. Ele convida você nessa noite a descansar na autoridade dEle. Ele é aquele que tem as chaves de Davi. Ele abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Meus irmãos, quantas vezes a gente quer abrir porta que Deus fechou? A porta está fechada e a gente quer abrir de qualquer jeito.
Deus está te dando livramento, Deus está querendo que você escape de problema, Deus está querendo que você escape do mal, e você insiste em entrar por porta fechada. Assim também, quantas vezes as portas estão abertas e a gente não passa por elas. Falta discernimento. Discernimento espiritual para saber o caminho. Diante disso, duas coisas aqui. Peça ao Senhor discernimento para que você possa perceber para onde você deve ir. E a palavra do Senhor é o caminho para a gente entender e descobrir a respeito dessas portas. Isso também serve para a gente descansar. Não quebre sua cabeça. O Senhor está no controle das portas da sua vida. No momento certo Ele vai abrir, no momento certo Ele vai fechar. Descanse que Ele está no controle na sua vida. Queridos, esse texto nos chama também para não olharmos para as circunstâncias, para a nossa fragilidade. A igreja de Filadélfia foi a que durou mais tempo das 7. Até o século 20, haviam pelo menos 5 congregações de cristãos em Filadélfia, que perderam depois pelo avanço do islamismo naquela região, mas foi a que durou mais tempo, foi a igreja de Filadélfia. Se eles tivessem sucumbido, tivessem caído em olhar para si mesmo, para a sua fraqueza, certamente teriam perecido. E quantas vezes nós olhamos para a nossa fraqueza, para a nossa condição? Não olhe para o Senhor e olhe para as oportunidades que Ele dá. Eu não sei quantos aqui acompanharam um vídeo que o pastor Ronaldo Lidório postou hoje. Meu irmão, ele está passando, os irmãos que não conhecem, pastor Ronaldo é um missionário presbiteriano, um homem de Deus, trabalha de forma incansável entre indígenas, já trabalhou na África, prega o evangelho, tem o coração missionário, mas está enfrentando o câncer. E aí você já pergunta, rapaz, está vendo? Cara crente desse e está sofrendo por isso. E nesse tratamento ele está sofrendo muitas dores. Graças a Deus, ele recebeu alto, vai receber hoje, vai para casa para poder retornar depois e continuar o tratamento. E alguém que tinha para reclamar, para questionar o Senhor, porque Senhor, tenho sido obediente, Senhor, tenho sido fiel e passo por isso. Ele não olhou para a circunstância, mesmo naquele vídeo, ele aproveitou a oportunidade para testemunhar, para pregar para a igreja, para anunciar o evangelho. Meu irmão, se o Senhor te colocou no momento em que você está vivendo, na situação em que você está vivendo, é porque Ele está te dando a porta para você testemunhar dele, do evangelho, a partir da sua vida. Seja testemunho vivo do que o Senhor tem feito, de como o Senhor tem sustentado você, a sua casa, a sua vida. Não olhe para as circunstâncias, aproveite as oportunidades. Mesmo com a pouca força que nós temos, o Senhor promete nos guardar e irá nos conduzir até o final. Apesar de frágeis, em Cristo Jesus, com Ele, nós somos vitoriosos.